E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de A para Negócios, primeiro agora de 2025. Então, começando, obviamente, aí dando um feliz 2025 a todos, ali com muita saúde, realizações pessoais, profissionais, felicidade, e aproveitando também, estendendo essas felicitações aí para o Alex e para o Renato. Então, hoje a gente está aqui com um tema muito bacana, a gente vai falar sobre agentes de inteligência artificial, que acaba que vai ser o tema do ano, né? Então, podem ter certeza que a gente vai falar muito mais de agentes aqui no decorrer desse ano, porque é uma coisa ali que vai começar a mudar bastante o mercado de trabalho. Então, eu estou aqui com o Renato, né, que já vou passar a palavra para ele, para o Alex. Então, o Renato, ele é o co-host aqui do podcast Papo de para Negócios e lá da Tese da Pareto, que também é grande apoiador aqui do podcast. Então, também lembre de conhecer ali no link da bio. E estamos aqui também com o Alex, que ele é o fundador ali da ChatVolt, que também é uma empresa ali especializada em agentes de inteligência artificial. Também tem um link ali para vocês conhecerem ali as redes sociais dele, também ali a plataforma aqui no link da bio também é um parceiro aí da comunidade. Então, os dois aí eu já considero grandes amigos, são pessoas ali que no dia a dia a gente interage bastante, então com certeza vai ser uma conversa bem enriquecedora. Lembrando vocês também de conhecer a comunidade profissional do futuro, o link vai estar aqui na descrição do perfil. Eu criei também uma rede social, comentei isso já no outro episódio do podcast lá no Circle, tá bem legal lá. Tá, então ela é gratuita, vocês podem acessar no link que vai estar na bio também. E lá é como se fosse um Facebook da vida. Você cria o seu perfil, faz postagem, comenta na postagem dos outros, você consegue botar imagem. Eu percebi ali que às vezes nos grupos de WhatsApp a gente não é um bom lugar assim para você interagir, né? Fica uma grande bagunça, lá muita mensagem e por lá está sendo bem legal. Eu mesmo estou gostando bem mais do que eu imaginava que eu iria gostar. Tenho passado bastante tempo lá, o pessoal tem elogiado bastante, então eu recomendo que vocês acompanhem lá também. Então, aproveitando e passando aí a palavra para o Renato e em seguida aí para o Alex se apresentar para a gente iniciar aqui o bate-papo. Feliz ano novo, Danilo, Alex, feliz ano novo todo mundo aí que vem acompanhando a gente aí desde o ano passado. Então é isso aí, né? Como começando a primeira semaninha oficial, vamos dizer assim, né, de janeiro, e a gente começando já com o nosso primeiro episódio do ano. E para falar desse tema que, como o Danilo falou, né, não é de hoje que a gente vem falando, que a gente vem enfatizando a importância desse tema dos agentes de IA, e acho que para 2025 isso aí com certeza já vem ganhando aí as manchetes, vem ganhando aí o nosso noticiário e agora mais ainda, né? Eu acho que se a gente for olhar para B2B, principalmente, a gente vai falar muito disso aqui hoje, mas talvez esse seja já o principal tema, né? As empresas estão querendo realmente olhar para processos, entender como é que elas conseguem automatizar, como é que elas conseguem otimizar, e aí os agentes têm um papel fundamental nisso. Então, vai ser um prazer poder receber o Alex aí, a gente poder bater esse papo, ouvir um pouquinho da experiência dele, compartilhar aqui a nossa também e começar o ano já com esse tema que realmente é o tema da pauta do dia, né? Então, Alex, bem-vindo aí, prazer ter você aqui com a gente, que é feliz ano novo. Então, começar aí, passando a bola para você se apresentar também. Legal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Danilo, Renato. Um excelente 2025 para nós todos, que seja realmente um ano muito bom, muita saúde, muito sucesso para todos, né? E claro que seja um ano realmente que essa questão aí do ano dos agentes de IA realmente aconteça, né? Então, eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Espero poder contribuir com o pessoal, a gente conversar bastante aí sobre o assunto e com certeza os agentes de IA estão aí na pauta de todas as empresas. Eu tenho reuniões aí diárias com empresas discutindo a implementação, melhoria de processo. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre isso. E obrigado pelo convite. Perfeito. Então, Então, primeiramente, acho que só é válido aqui a gente começar explicando brevemente o que são agentes de IA, né? Só um conceito bem geral assim. E também até a gente já vai, inclusive, perguntar aí para o Alex um negócio importante ali sobre a diferença para outros tipos de sistemas ali que a gente conhecia bastante como chatbot, que está tendo ali uma uma interseção ali de conceitos que confunde muita gente. Mas, no geral, pessoal, agentes de IA são sistemas, tá? São sistemas complexos, sistemas ali que raciocinam, conseguem receber uma missão, dividir aquela missão em tarefas e realizá-las. Só que para realizá-las, eles precisam também integrar com outros sistemas, porque não adianta nada eu ir lá para o chat GPT, por exemplo, e pedir para ele fazer alguma coisa, ele dizer, legal, tá aqui o passo a passo, eu dizer agora faz, e ele dizer, não consigo fazer, porque eu não tenho ligação ali com o teu Gmail, não tenho ligação com nada, ele está preso. Então, ele acaba não sendo considerado tanto ali um agente, né? Embora seja um termo que são tons de cinza. Ele tem ali certas capacidades agênticas, por assim dizer, mas não chega a ser considerado ali um agente mais complexo. Então, eu acho que é bom a gente trazer um pouco esse conceito de vocês saberem isso. Eu gosto de pensar num agente como um funcionário virtual, né? Porque se você fala com um funcionário seu na sua empresa, você pede para ele fazer algo, ele tem a capacidade de entender aquela sua ordem, de dividir na cabeça dele como ele
faria aquilo lá e depois fazer, de fato, ele lá acessar o site, fazer o relatório, te enviar por e-mail, entendeu? Então, eu acho que é uma forma legal de você entender. Você tem alguma coisa também a acrescentar nesse caso aí, Renato? Então, eu gosto sempre de fazer aquela metáfora que quando a gente está falando de agente, de agente de modo geral, né? A gente está falando de linguagem natural, né? Então é NLP. Então muita gente ainda tem um pouco dessa, às vezes, um certo receio, né? Sobre a sua capacidade de gerar um bom prompt, construir um bom agente, né? E se a gente parar para pensar, não tem tanto mistério, né? Assim, uma boa metodologia de prompt, né? Que você passa ali uma orientação para o agente, qual é a persona que ele deve encarnar, qual é a tarefa que ele deve executar, né? Enfim, dar contexto não é algo tão diferente assim do que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Para as pessoas, para os nossos analistas, para os nossos colegas aí de trabalho, né? Então, não é algo tão fora da casinha assim. Então, acho que no final das contas, o que a gente vai tentar, né, passar, eu acho que é bom a gente tentar ser um pouco didático ali para nem todo mundo tem talvez essa familiaridade com o tema, né? Então, acho que é legal a gente conseguir fazer essa analogia, né, do agente que como você falou, é um funcionário que você treina para aquilo e a forma de você treinar, né, com essa linguagem natural, com essa didática toda, né, nada mais é do que dando contextualização para ele e muitas vezes, claro, oferecendo uma boa base de conhecimento, né, para ele ser treinado em cima daquilo. Então, não é tão diferente assim do que a gente já faz na vida real ali, né, embora, claro, sem aquela interação constante necessariamente, né, você vai fazer aquilo ali na forma de um prompt de uma knowledge base, né? Perfeito. Você quer acrescentar também alguma coisa aí nesse conceito, Alex, da sua visão? Bom, eu acho que assim é importante a gente, né, igual você colocou, o Renato colocou, a gente deixar claro para o pessoal, né, a principal diferença, né, de um chatbot e de um agente de IA, né? Eu nas minhas reuniões com as empresas que a gente atende, eu sempre tento mostrar a realidade, né, de um chatbot e de um agente de IA. E aí sempre o pessoal começa a lembrar, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um chatbot, a gente está acostumado lá a utilizar eles em bancos, convênio médicos, empresas que utilizam esse modelo, né, de chatbot, que a gente chama de modelo antigo, né? E eu até brinco que, principalmente, os bancos utilizam essa estrutura de chatbot estilo labirinto, né? Você coloca tantas opções, tanta dificuldade, tantos caminhos que o cara não consegue chegar no que ele precisa, né? Então, isso acontece nos chatbots, acontece nas URAs, principalmente de bancos, e o chatbot, ele, por natureza, ele tem uma árvore de decisão por trás, né? Então, o chatbot tradicional, ele tem uma árvore de decisão. E com isso, você tem que prever tudo o que pode acontecer naquele atendimento. E qualquer coisa que muda na empresa, você tem que refletir nessa árvore de decisão. Então, acaba se tornando uma estrutura muito rígida, né? E custosa para se manter, né? E, claro, também tem a limitação de contexto, porque você não consegue incluir facilmente um contexto novo, né? Você tem que fazer toda uma programação, testar, incluir todas as árvores de decisão, às vezes você deixa uma falha ali e cria um problema enorme para o atendimento, gerando atrito para o cliente, né? O próprio chatbot, na minha visão, quando as pessoas começam a fazer o atendimento, ele já cria um atrito, porque normalmente a pessoa, ela passa por um monte de menus e até conseguir falar com o humano, ela já esperou muito. Então já gera um atrito natural. Sem contar que ele tem as respostas totalmente pré-definidas. Não tem uma resposta dinâmica para aquela situação, não tem uma resposta um pouco mais natural. Então é muito robotizado, muito quadrado, vamos dizer assim. E outro ponto até que o Renato falou, que eu acho que é o mais importante, né? O chatbot não tem a linguagem natural. Eu não posso mandar um áudio pedindo o que eu preciso, mandar uma mensagem que eu preciso, né? E aí já traz totalmente a questão da baixa personalização, é um negócio muito engessado. Mas quando a gente vai para os agentes de IA, que também tem o assistente de IA, e aí só para diferenciar um pouquinho, né? Poxa, mas qual que é a diferença? A gente falou muito do chatbot, né? Mas qual que é a diferença do assistente de IA? O assistente de IA, ele não tem a capacidade de integrar com outros sistemas através de API. Já o agente de IA, que é o que nós vamos focar bastante aqui hoje, ele tem aprendizado contínuo, porque eu posso colocar dentro de um sistema de agentes de IA, igual o da Chatvolt, por exemplo, eu posso colocar os sites da empresa, posso conectar o ERP da empresa através de APIs. Então, assim, eu consigo ter um aprendizado contínuo buscando informações no site, num FAQ do próprio site, arquivos PDFs, políticas da empresa, procedimentos, e tudo isso me traz uma possibilidade de aprendizado contínuo. E muito simples de manter e muito barato de manter. Não é tão complexo igual o chatbot tradicional. E outra coisa muito importante é a manutenção do contexto, né? Então eu tenho
todo um contexto que eu posso fazer a manutenção de uma forma simples e rápida, né, sem depender de uma área de TI, sem depender de uma estrutura super complexa. E aí o grande diferencial, né, ao contrário do chatbot, é que no agente de IA a gente pode usar e abusar da linguagem natural. E quando eu falo usar e abusar da linguagem natural, estou falando da hora de definir o prompt. Eu posso definir ele em linguagem natural, eu posso ter processos dentro do prompt, eu posso ter gatilhos de atividades dentro do prompt, coisas simples de ser feita manutenção. Enquanto que numa árvore de decisão eu perderia dias fazendo manutenção. Enquanto que quando eu estou usando linguagem natural na construção do prompt, por exemplo, eu já ganho uma velocidade muito grande. E sem contar que, claro, toda conversa com a pessoa, né, com o cliente, ela é em linguagem natural. Então a pessoa vai mandar uma mensagem direta do que ela quer, sem ficar escolhendo um monte de opções, ou ela vai mandar um áudio direto: olha, preciso agendar uma consulta com o ortopedista. Ponto. Aí ela já vai entender: ah, legal, entendi, Danilo. Você quer agendar uma consulta com ortopedista? Eu tenho disponível tal dia, tal hora. O que que você acha? E a pessoa: ah, pode ser esse dia mesmo, fechado. A pessoa resolveu um problema que hoje, no dia a dia, você leva 15, 20, 30 minutos no telefone esperando para falar com uma secretária, e quando é pelo WhatsApp, eu já cheguei a esperar 2 dias para a pessoa me atender no WhatsApp. Então, isso é uma forma simples, né? A linguagem natural, ela traz isso. A velocidade da criação do prompt e a velocidade da conversa. A pessoa vai muito direto ao ponto. E outro ponto que, assim, que é destaque, né, dentro da parte do agente de IA, são as respostas dinâmicas, né? Você tem respostas diferentes para cada atendimento, mesmo que a pessoa esteja perguntando a mesma coisa. Então, traz aquele tom de humanização. E a gente também tem muita experiência na questão de criar clones, né? Onde as pessoas querem clones delas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você traz uma situação mais humanizada de atendimento, né? Às vezes eu brinco com alguns clientes nossos que o nosso atendimento por agentes de IA, ele é mais humanizado do que o atendimento humano da equipe dele. Porque as pessoas, elas estão sobrecarregadas, estão com muitos processos, estão com muita atividade, as pessoas acabam sendo secas, sem educação, não empáticas, mas não por vontade própria, é por conta da sobrecarga do dia a dia. E a IA, a gente tem muitos cases, né, de sucesso, que a IA, quando a pessoa fala: eu estou com um problema tal, a IA fala: poxa, sinto muito, mas fica tranquilo, eu vou te ajudar, o doutor tal vai te atender tal dia e tal horário, coisa que uma secretária com maior experiência que tenha no consultório médico não faria, né? Então, tem essa questão da humanização. E, claro, não podemos deixar de lado a personalização. Eu consigo personalizar esse atendimento do agente de IA usando dados históricos da própria conversa, para fazer até mesmo follow-up, por exemplo, ou buscar num CRM, buscar num cadastro de clientes da empresa. E aí o grande diferencial, que aí é matador, né? Por isso que os agentes de IA vão dominar o mercado em 2025, já começou em 2024, foi absurdo a procura como aumentou nos meses de novembro e dezembro na nossa empresa, acho que foram um dos melhores meses, do pessoal procurando agentes de IA para já implementar a partir do dia 2 de janeiro, né? Como se fosse assim, contrata e já ativa, né? É muito mais simples, mas não dá para fazer de uma hora para outra. Mas aumentou muito o volume. É a personalização. Com o agente de IA, a gente consegue personalizar muito, né? O detalhe do atendimento, o tratamento, o tom de linguagem, como que vai ser a empatia do agente, né? E a questão da integração, ela traz um ganho maior, maior ainda. Porque quando você integra, né, que é o grande diferencial, né, dos agentes de IA, você tem a possibilidade de conectar com CRM, com RP, com e-commerce e todos eles ao mesmo tempo. Então você começa a fazer uma conversa, busca o dado do cliente no CRM, vê o que ele está interessado de produto, vai no e-commerce, por exemplo, traz o produto, traz a foto, traz a descrição. O cliente pede uma comparação de produtos, você consegue fazer. Depois que ele efetiva a compra, pode fazer o rastreamento da compra, fechar um carrinho, registrar um pagamento, conferir o pagamento. Então, assim, o agente de IA, ele realmente tem todas essas habilidades e por isso que ele se diferencia. Então, essas são as principais diferenças entre um chatbot e um agente de IA. Perfeito. Isso daí que você falou sobre a parte aí da árvore de decisão, até para quem está ouvindo aqui que não tem muita experiência com isso, chatbot automático é aquele que você fala às vezes quando, sei lá, vai falar no plano de saúde e fala: olha, vai no nosso atendimento por WhatsApp. Aí você vai lá e fala: oi. E aí ele vai lá e fala assim: desculpe, não entendi sua mensagem. Eu preciso que você me diga o seu nome e o seu CPF. Aí você, opa, Danilo, CPF e tal. É legal, como posso te ajudar? E dá só um menu. Aí, porra, você não é o que você queria. Aí você não sabe nem para onde ir. Aí você já começa a entrar no modo assim, falar com o humano. Deixa eu ver qual desses aqui é o que dá mais chance de eu falar com o humano. Então, isso do lado do cliente já é horrível. Do lado de quem vai fazer, Muito chega a ser engessado, pior. né? Putz, do lado que você vai fazer, chega a ser pior porque você tem que tentar entender. Porque assim, ó, aí você coloca lá no chatbot, primeiro cardzinho, fale oi para o cliente e pergunte o nome dele. Só que aí o cliente, quando ele vai falar, ele não fala oi, ele já fala assim.
quero cancelar meu plano. Aí o cara fala, olá, tudo bem? Meu nome é João, qual o seu nome? Aí o cara fala assim, pô, já falei, eu quero cancelar meu plano. Desculpe, não recebi seu nome, você pode me, sabe? E aí fica uma conversa totalmente robótica que não chega em lugar nenhum. E aí e se você quiser fazer ficar complexo, cara, é uma árvore de decisão absurda. Pergunte o nome. Se ele disser o nome, faça isso. Se ele não disser, faça aquilo. Disse o nome, pergunte se está tudo bem com ele. Se ele disser que sim, aí isso daí vai expandindo de um jeito, cara, que foi aquilo que o Alex falou. Se no futuro você quiser mudar, é tipo tirar uma pecinha daquelas torres lá de madeirinha, sabe? Cai tudo, cara. Você tem que começar a construir do zero de novo, tá? Então, e enquanto que o agente de IA, como ele já entende o que é para ele fazer, a pessoa pode até fugir um pouco do script da conversa, que ele sabe contornar, ele sabe responder aquilo lá que a pessoa perguntou e voltar para o roteiro ali que você pediu, entendeu? E aí ele consegue ativar os sistemas como se fosse um ser humano. Por exemplo, se eu sou um ser humano atendendo alguém, a pessoa fala, oi, Danilo, tudo bem? Eu falo, oi, fulano, tudo bem? Como posso te ajudar? Cara, eu queria saber tal coisa. Aí eu já sei o que eu tenho que perguntar. Falar, sua assinatura tá ativa? Tá. Deixa eu olhar no sistema aqui então. Aí você vai lá, acessa o sistema e olha. Só que o agente faz isso em meio segundo, entendeu? Você vai ter que ir lá, fazer login, buscar o cara, falar, espera aqui um instante. E o agente já foi, já voltou, já falou, ó, vi aqui que sua assinatura está suspensa porque deu um problema no pagamento da mensalidade e tal. Cara, aí como eu pago? Pera aí, vou gerar o boleto para você. Vai lá e 2 segundos volta com o boleto. Pronto, resolveu. Era um negócio simples, mas que você poderia perder um cliente que ele já ia ficar com raiva ali, sabe? Eu, quando eu estava na comunidade, atendendo as pessoas que falavam na página de vendas, várias vezes eu acordei com 5 mensagens na madrugada que as pessoas mandaram, porque tem gente que está em outros países que são alunas lá hoje. E eu não conseguia responder. Aí no outro dia, quando eu respondia às 5, uma respondia de volta, as outras 4 eu perdi e nunca mais falavam comigo. Entendeu? Enquanto que agora, né, eu botei um agente já lá para atuar e fica lá respondendo e tal, e acorda, tá tudo respondido, tudo certinho. Entendeu? Eu senti aumento de vendas, então isso é uma coisa ali muito importante. Tá? Até porque, como o Alex falou, 90 e poucos por cento do que as pessoas querem fazer é tirar dúvida besta. Coisa ali que tem um documento que é só olhar e dar a resposta para a pessoa. Ah, aceita Pix, aceita. Pronto, o cara vai lá e compra. Entendeu? Onde é que eu pago? Aqui, ó. Pronto. Aí o cara vai lá e paga. Aí o cara não tem resposta e não compra. Ele vai em outro lugar que é mais fácil e acabou. Tá? Então isso daí é uma coisa muito, muito importante. Por isso que realmente 2025 vai ser um ano que a implementação disso vai trazer muito impacto para o negócio. O que você acha aí, Renatão? E complementando, né, pensa no seguinte, que a gente está dando exemplos aqui, que talvez sejam os mais corriqueiros, boa parte desses agentes tem uma interface via WhatsApp, né? Brasileiro usa muito WhatsApp, então ali vendas, atendimento, né? Muito comum que o cliente peça para jogar isso ali para o WhatsApp. Mas isso é perfeitamente cabível dentro de uma plataforma de atendimento, né? Para você fazer o agente ali para ser aquele que vai responder o ticket de atendimento do cliente, né? Isso é possível para você responder e-mails ali, e-mails próprios seus, né? Claro, não todo e-mail, né? Mas aqueles e-mails ali menos estratégicos. Então, por isso que quando a gente fala que o agente é esse funcionário, ele é realmente muito polivalente, né? Então, assim, só para também não passar a impressão de que tudo se resume ao WhatsApp, né? O WhatsApp é a ferramenta que está mais hoje no nosso dia a dia, né? A gente passa mais tempo e tudo mais, está ali ao alcance da mão toda hora. Então, claro que fica muito mais amigável, fica muito mais acessível, mas na verdade, né, eu acho que o poder dessa combinação entre a IA generativa e as automações também se reflete muito nessa versatilidade, porque você consegue, né, por meio de fluxos automatizados ali, fazer com que esses agentes possam até mesmo conversar entre si, né? Você pode até ter mais de um agente ali atuando em sequência, né? Um passando a bola para o outro, vamos dizer assim, ou você pode ter esses agentes sendo integrados com quaisquer ferramentas, né? Inclusive o WhatsApp ali, mas né, com outras plataformas, com CRM, com plataforma de atendimento. Então, no final das contas, é esse funcionário que você vai treinar bonitinho para alguma coisa e aí vai colocar ele para campo ali, para fazer aquilo ali que você quiser. Né? Então, acho que complementar ali o que vocês falaram, deixa eu até pegar um gancho aqui, né? A gente está já começando a falar muito de agente, o Alex já começou a falar um pouquinho de chatbot, né? Eu fiquei curioso até para entender um pouco da tua trajetória, Alex, assim, como é que você parou no mundo, né, dos agentes, como é que você realmente começou, né, a atuar nessa área aí mais profundamente? Legal. Bom, obrigado pela pergunta, Renata. Assim, eu sou apaixonado por tecnologia, né? Então, eu comecei a estudar tecnologia lá nos 13 anos, né? E aí fui para a carreira, trabalhar em empresa privada, trabalhei com muita implementação de sistema, automatização de processo, principalmente SAP. E aí, em 2018, eu comecei a empreender. E eu fui para o mercado financeiro, justamente na parte de automação de operações de mercado financeiro, né? Trades, né? Trabalhar no mercado de trade, no mercado financeiro, plataforma, tudo ligado ao mercado financeiro. E aí, quando nasceu, né, lá em 30 de novembro de 2022, né, quando a gente teve acesso, né, direto ao ChatGPT, poxa, cara, foi um sonho, cara. Já, assim, posso dizer que fiquei viciado, né? Porque
eu atormentava o meu sócio, assim, cara, a gente tem que criar alguma coisa usando IA, vamos fazer operação no mercado financeiro usando IA, vamos colocar no atendimento, vamos fazer isso. Então, comecei a atormentar a vida do meu sócio, que é o CTO, cara, a gente tem que fazer alguma coisa na área de IA. Então, tenho duas empresas na área do mercado financeiro, mas eu falei, poxa, o futuro vai estar na inteligência artificial. A gente tentou investir alguma coisa para a parte de mercado financeiro com IA, nossa, mas ainda não está no ponto, né? Então, vamos focar naquilo que vai resolver a maior dor do mercado, né? O que vai atender o maior número de pessoas. E ele falou, poxa, então vamos primeiro resolver o nosso problema, né? Então, vamos criar um agente de IA para atender os nossos clientes, vamos testar, vamos validar, vamos ver se vai ficar legal. E aí, deu muito certo e falou, poxa, então isso aqui pode virar um produto, né? Vamos começar a colocar no mercado. E de início, na verdade, a gente não queria focar no mercado nacional, a gente ia focar somente no mercado internacional, preparamos tudo, né, para o mercado internacional, mas acabei me conectando com uma comunidade muito importante na área de inteligência artificial. Isso foi me trazendo um volume enorme de leads, um volume enorme de clientes, e hoje nós temos aí mais de 90% dos nossos clientes são no Brasil, então a gente teve que mudar algumas coisas até no processo de go-to-market para atender os clientes no Brasil. E aí a gente se apaixonou, né? Porque quando a gente vê a dor do cliente, vê o problema do cliente e fala assim, olha, vou te mostrar aqui uma POC, um exemplo que eu fiz para resolver essa dor. O cara fala, poxa vida, como é que eu faço para colocar isso hoje na minha empresa? A gente fala, poxa, estamos resolvendo problemas. Estamos mudando a experiência do cliente final. E foi assim que eu entrei no mundo dos agentes de IA, na parte de automação com agentes de IA, e estamos aí assim crescendo absurdamente. E eu acredito que esse ano de 2025 vai ser o ano essencial aí para o nosso crescimento. Bom, curioso, não sabia que você tinha começado aí com essa pretensão de já começar lá fora, né? E aí acabou que o Brasil foi um acidente, um feliz acidente, né? E Foi hoje um vocês ótimo. estão. Legal. E hoje vocês estão aí baseados em Campinas, né? A verdade, eu fico em Campinas, o meu sócio fica em Jundiaí, a empresa é em São Paulo, mas a gente trabalha com toda a nossa equipe em home office, né? Então as outras duas empresas já nasceu desse modelo home office, né? Então a gente tem toda a equipe em home office atendendo tantos clientes nacionais, internacionais, diretamente, né? Todo mundo no home office. E funciona muito bem, não estou falando de tecnologia, né? Então a gente não tem produto físico, a gente não tem estoque, então é muito mais fácil trabalhar nesse modelo, né? Então a gente consegue atender o pessoal muito bem. Fantástico. E a gente tem visto, né, você falando, recentemente com a evolução ali do tema dos agentes, né, tem se falado muito que os agentes, sobretudo aqueles verticais, vão tomar muito mercado das plataformas de software, né, de SaaS, de modo geral. Né? Eu acho que até queria fazer uma perguntinha relacionada a isso, né? Você que está ali também, né, assim como a gente dentro desse mundo, cara, qual que é a sua visão? Você está começando a ver isso, né, acontecer, talvez ali, né, a tua realidade um pouco mais focada no atendimento, né, essa parte que você comentou. Sim, Renato, na verdade, assim, quando a gente fala de agentes de IA, é muito amplo, né? Dá para você pegar uma vertical, atender, resolver um problema, mas tem muita coisa legal que as pessoas criam soluções nunca imaginadas que acabam virando até uma startup. A gente tem vários cases de clientes que iniciaram construindo um agente de IA, o negócio deu tão certo que virou uma startup. Né? Ou a startup que estava patinando para conseguir construir uma solução, não conseguia implementar por conta do custo, tecnologia, tal, tudo, fala assim: olha, eu tenho essa necessidade. Dá para mim colocar a ChatVolt aqui no meio? Eu falei assim, dá para fazer assim, assim, assado. Pô, perfeito. Então a gente hoje consegue atender desde situações muito específicas, principalmente de atendimento, vendas, suporte, muito SDR também, né? Mas também situações de automações dentro de processos muito específicos, né, de algumas startups que fazem ela destravar, crescer. Então, tem muita gente que cria um MVP usando os agentes de IA da plataforma, porque é muito flexível, né? Você tem, além de toda a estrutura de mais de 40 LLMs, a construção do prompt tem toda a facilidade de conexão por API. Então, eu tenho casos de clientes que o cara cria todos os agentes lá dentro da plataforma, conecta por API, pronto, o cara tem uma solução que vira até um serviço SaaS para ele comercializar na área jurídica, na área de saúde, tem diversos cases, né? Então, assim, o agente de IA, ele cabe em qualquer lugar que você tem um problema de atendimento ou um problema de automação de processo que encaixa IA. Então, dá para atender qualquer empresa que tem esses problemas. E qual empresa não tem problema de atendimento, de suporte, de venda ou até mesmo de automação de algum processo, né?
você estava falando, Alex, isso que você comentou, para mim é bem claro essa tendência do microsite, né? Você já deve ter ouvido falar também nessa nova tendência de modelo de negócio, né? Que eu acho que agora, com essa possibilidade de você criar a gente de maneira tão simples, né? E a gente que conversa, etc., é bem nessa linha. A gente aqui tem, por exemplo, os nossos parceiros, né? Nossos programas de parceiros, etc., e tem muito parceiro que vem até nós, né? E fala, ó, eu estou começando agora, vou montar um microsite aqui, né? E vou criar ali os meus agentes, né? Dentro da plataforma de vocês e a partir disso eu vou ter ali realmente, né? Esse negócio. E aí ó, vira um microsite porque são um, dois, três, alguns poucos agentes, né? Geralmente verticalizados que vão entrando numa cadeia e aquilo ali vira negócio, né? O cara consegue vender com recorrência. Então, eu acho que esse campo de estudo do microsite que já vinha, né, ganhando um pouco de tração, associado à questão dos agentes, eu acho que gerou aí quase que um microsistema novo ali no mundo de negócios, né? Mais uma dessas reflexos da IA. Uma velocidade muito grande, Renato, porque, igual você falou, né? A pessoa tem uma ideia, ela faz um planejamento, ela entra numa plataforma, né? Igual você colocou, ela vai lá e cria, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de clientes que eles foram lá criar um micro SaaS em um mês. Ah, eu tenho uma ideia de criar um SaaS de licitação. Eu quero que o cliente entre aqui, contrate, mande o documento, a IA número um faz isso, a IA 2 faz isso, a 3 faz isso, entrega o produto pronto, um advogado valida e entrega para o cliente. E funciona perfeitamente, né? Então, são vários casos, né, onde que você pega que o agente de IA, ele possibilita, né, principalmente as startups que estão começando, criar um MVP, criar uma POC muito rapidamente, né? E o que é mais bacana, né, Renato, acho que até um pouco do que você falou, as pessoas hoje, elas mesmas conseguem criar o agente de IA dela, né? Eu tenho muitos casos de empreendedores, de empresas de médio porte, que eles têm uma necessidade, têm uma demanda, o cara tem aquela dor latente, fala assim, poxa, eu preciso achar uma solução. O cara vai lá, joga no Google, acha a Chatvolt, contrata o plano, começa a criar o agente, integra com o e-commerce dele, e coloca lá para o atendimento, a equipe dele fala, uau, como é que você fez isso em 2 dias, 3 dias? E está funcionando. Então, acho que hoje, acho que é muito claro, né? O agente de AI ele vem para mudar como os negócios são feitos, como o atendimento é feito, como o suporte é feito, e principalmente criar novos serviços que vão ser esses micro SaaS que já estão estourando para tudo que é lado, não só no Brasil, como fora, que já é uma tendência há um bom tempo. E a IA generativa, de uma forma geral, facilita demais isso, né? Perfeito. Até para quem também não sabe, eu acho legal explicar, o micro SaaS ele é um serviço que você oferece ele através de um sistema, né? Normalmente ali realmente de pequeno porte, ali com pouca gente envolvida na equipe inicial para fazer ele ser lançado, mas que já soluciona alguma coisa muito boa e aí as pessoas contratam aquele sistema ali para realizar aquele serviço para você. Então, um exemplo que eu sempre dou quando eu faço palestras e consultoria lá para as empresas é da época que eu era do mercado financeiro, né? Então, eu atuava ali com planejamento financeiro. Falaria, pô, se hoje eu ainda atuasse nessa área, eu com certeza criaria um agente, por exemplo, com a minha base de conhecimento, meu método, né, com todas as principais dúvidas ali de investimento, que analisasse talvez algum tipo de ação baseada ali na minha forma de análise, e aí talvez eu cobrasse um FII adicional do meu cliente para ele ter acesso a esse agente. Então eu diria assim, ó, cara, você entra lá no portal da empresa, se você estiver pagando a mensalidade Plus Premium, você acessa lá o Danilo GPT, que aí você pode 24 horas por dia ficar tirando dúvida lá com ele. Ele foi treinado ali com o meu conhecimento. Você pode jogar uma ação lá para ele, ele consegue analisar baseado na minha didática e dizer, olha, baseado na forma que o Danilo pensa, essa ação é mais arriscada. Então essa ação pode fazer parte de um determinado portfólio. Esse tipo de negócio não existia. É por isso que é tão disruptivo, que é importante vocês que estão ouvindo pensarem nisso também. Quando a gente tem novas tecnologias sendo lançadas, não é só uma questão de fazer atividades que já existem hoje de forma mais rápida, mais eficiente. É que novas atividades que antes não eram possíveis de ser feitas agora são, e isso gera até novas formas de negócio. Por exemplo, quando lançaram o celular, ninguém tinha imaginado que ia surgir um dia a rede social. E que rede social talvez ia ser um negócio que ia formar inúmeros milionários ali, bilionários até, entendeu? Fazer empresas alavancarem. Isso foi um negócio que algumas pessoas foram percebendo e falou, pera, se todo mundo está com celular, as pessoas gostam de compartilhar suas coisas, você tem aquele site, cara, vamos tentar criar ali uma rede social, um negócio ali, mobile, né? Falando nesse caso aqui, que as pessoas já estão com o celular na mão, elas vão interagir muito mais por lá, aí veio um WhatsApp da vida, veio ali um Instagram, um Facebook mobile e tudo mais. Então é isso, assim, as pessoas começam a perceber que certos hábitos das pessoas estão mudando e que essa nova tecnologia pode permitir que eles, de fato, comecem a interagir. Então tem muitos negócios que hoje a gente não consegue nem imaginar e que vão surgir por causa da inteligência artificial, então a gente está numa época de descoberta, tem pessoas descobrindo novas formas de
de trabalho, e isso é muito quando você está atuando, quando você está de fato fazendo, está no dia a dia, está implementando para cliente, está contratando, usando, vem na tua cabeça uma ideia, você põe, e aí a vantagem do microsite, né? Você põe muito fácil aquilo lá na rua para ver se funciona ou não, fazer ali uma POC, um MVPzinho, e deu certo, de repente aquilo pode virar um negócio da sua vida, tá? Mas voltando ali um pouquinho ao tema, uma coisa que eu queria perguntar ali para o Alex, na sua experiência, dentro de qualquer empresa no geral que você vai, quais são as principais áreas da empresa que normalmente são priorizadas na hora que você vai implementar esse tipo de agente de inteligência artificial? É mais o que? É RH, é suporte, é atendimento, vendas, mais ou menos por onde as empresas costumam começar? Olha, Danilo, quando a gente vai apresentar para uma empresa, a gente faz uma apresentação padrão, explica todas as possibilidades e mostra alguns cases de sucesso, né? E quando termina a reunião, o pessoal fala assim, ó, já identifiquei 10 projetos. Eu falo, não, para, não dá para a gente fazer 10 projetos ao mesmo tempo. Vamos pegar desses 10 projetos, avaliar aqueles que mais mexem o ponteiro, ou seja, mais traz dinheiro para o caixa ou traz maior redução de custos, savings, né? Que a gente costuma buscar muito nas empresas. E aí a gente foca nesses projetos ou que trazem um melhor retorno financeiro, ou que trazem melhor economia, que no final das contas aumenta o lucro da empresa, né? Então, acho que esses são os pontos principais. E aí a gente começa a atacar, principalmente, atendimento de cliente, tá? Principalmente pré-venda, pós-venda, até mesmo a venda como um todo, tá? Suporte, né? Que muitas vezes a pessoa quer um suporte um pouco técnico de um produto da empresa, coisa desse tipo, também dá para atacar. E aí o que o pessoal mais utiliza também dentro das empresas é para a parte de dúvidas de RH, algumas automações de processos na área financeira, né? E uma que é muito comum, por exemplo, é a automação de atendimento em clínicas, agendamento de consulta em grandes clínicas, em hospitais, assim por diante, você consegue colocar um agente e resolver isso de uma forma muito tranquila. Mas o maior volume mesmo, que causa o maior impacto, são nos e-commerces, né? Então, quando um e-commerce nos procura e faz a implementação, o cara tem um ganho de escala muito grande, porque eu já vi casos de empresários assim, poxa, eu não faço tanta divulgação de marketing, porque eu fico preocupado com a minha equipe, não consigo atender a demanda, não consigo contratar tantas pessoas. E uma outra área que está procurando bastante a gente é a parte de hotéis, principalmente agora no final do ano. Eles estavam com uma demanda enorme de pessoas tirando dúvidas sobre os pacotes, sobre as estadias, fazer orçamento, fazer cotação, dúvidas sobre hotel e não tinha gente para fazer atendimento. Então, muitos nos procuravam assim, poxa, eu preciso urgente no agente de IA para responder nos comentários, para responder no DM, dentro do Instagram e também pelo WhatsApp para fazer cotação, fazer reserva, porque eu não tenho equipe, não consigo contratar. Eu quero contratar, coloco um bom salário, não consigo achar pessoas. Então, pelo amor de Deus, me ajude implementando agentes de IA. Então, hoje dá para a gente atender qualquer tipo de empresa, tá? Tanto de pequenas, médias empresas, rede de supermercados, a gente também faz muitos projetos para rede de supermercado, para fazer aquele atendimento básico, de fazer uma compra pelo WhatsApp, de tirar dúvida, de rastrear um pedido que ela fez no e-commerce. Então, assim, tem muita oportunidade. Tudo aquilo que você tem uma necessidade do cliente de fazer atendimento, de tirar dúvida, de resolver problemas, a IA tem essa capacidade, porque ela está integrada com tudo, está integrada com e-commerce, com CRM e assim por diante. Então, esses são os principais pontos que a gente costuma atacar e os tipos de empresa que a gente ataca. Perfeito. Uma coisa que você falou que eu acho bem bacana é essa matriz aí do esforço barra impacto. Cara, a IA, ela é uma tecnologia que dá para fazer tudo, entendeu? Assim, dá para fazer muita coisa ali, se você tiver desenvolvedor, tiver dinheiro, tiver tempo. Só que a questão é que desse tudo, o que que de fato importa, né? Tem uma matriz aí que é famosa no meio do empreendedorismo, que é essa matriz do esforço e impacto. Que o que tem que ter, a sua prioridade é aquilo que tem um baixo esforço e um alto impacto. E normalmente o baixo esforço e alto impacto de qualquer empresa é vendas e suporte. Entendeu? Que é onde normalmente está o grosso ali do braçal, é onde tem satisfação de cliente, aí você tem churn, aí deixa de vender porque não responde, tudo mais, é o famoso atendimento, né? Então essa daí é uma área muito óbvia assim de trabalhar. Uma outra que eu tenho visto em consultorias que eu faço implementações também é treinamento, onboarding de novos funcionários, sabe? Entra um funcionário novo, você tem que parar um funcionário sênior ali para ficar ajudando ele, aí ele tem dúvida, ele pergunta a mesma coisa 500 vezes, entendeu? Aí fica travado ali uma demanda porque ele não sabe um dado básico, ele manda um e-mail e não volta, aí trava aquilo lá. Então é uma outra forma também de você colocar. Então a minha recomendação, né, para todo mundo que está ouvindo aqui, quando pensa, porque IaaS, quanto mais você entende, mais você imagina formas de colocar no teu negócio. Quais dessas de fato vão ou reduzir muito o teu custo com alguma coisa, e aí você tem mais dinheiro para investir no negócio, ou vão aumentar muito mais a sua receita. Porque tem coisas que elas dão muito trabalho, mas que estão meio que dominadas. Assim, putz, é que eu tenho 3 pessoas que ficam digitando coisa ali o dia todo. Mas isso está gerando algum tipo de gargalo? Não. É só um esforço grande que elas fazem lá. Então, isso não necessariamente é prioritário nesse momento.
Prioritário nesse momento é algo que está te impedindo de crescer, está te impedindo de vender mais, está te impedindo. Aí é importante focar nessas áreas a princípio. Então eu vejo que a gente ainda está muito nessa etapa inicial, onde eu acho que todas, 100% das empresas do Brasil vão ter que se armar com agentes ali para atendimento, suporte, vendas, treinamento. Aí depois você vai começando a passar para outras áreas, né? É óbvio que tem exceções, tem alguns modelos de negócio ali que talvez o agente numa outra área já possa trazer ali um ganho muito grande, mas no geral costuma ser isso. Então, realmente, essa é a forma que eu costumo recomendar e que as empresas sigam adiante. O que que você acha aí também, Renato, dessa questão aí dos setores de atuação nas empresas? Eu acho que assim, como ainda é um tema novo, com certeza, né, boa parte das empresas ainda estão buscando ali os low-hanging fruits, né? Então ali, acho que o Alex foi bem preciso em colocar ali essas áreas, né, de suporte, atendimento, vendas, né? Aí, quando a gente olha empresas talvez um pouquinho mais avançadas, um pouquinho mais maduras, né? Elas já começam a olhar em casos mais da porta para dentro mesmo. Né? Então, deixa eu olhar aqui, área por área, né? Setor por setor, aqui meu setor financeiro, administrativo, meu setor de projetos, onde que eu consigo também criar bons agentes para, aí não necessariamente para automatizar rotinas e interação com o público, etc., mas para otimizar processos mesmo, né? Então, e a gente percebe isso muito. Você pega, por exemplo, o setor financeiro, pode criar agentes ali para você construir ali detalhamento de despesas, né? Extração de dados ali de nota fiscal, de extrato bancário, etc. e tal. Você pega escritório de advocacia, né? O campo do direito tem até tem ficado impressionado assim como os profissionais jurídicos eles têm buscado realmente ali usar IA generativa, né? São tradicionalmente conhecidos por serem às vezes um pouco mais conservadores, mas eu acho que nesse caso, como tem muita análise e produção textual na atividade jurídica, eles estão se rendendo, né, mais cedo ali à tecnologia. Então, eu vejo ali muita gente também já começando a pedir, né, e criar agentes para fazer análise de contrato, análise e interpretação de leis, né, ou até mesmo para automatizar, na medida do possível, a elaboração de relatórios, de peças processuais, de contratos. Né? Então, eu acho que se eu fosse colocar numa escadinha, né, o primeiro passo é esse de pegar os low-hanging fruits e, cara, vamos tentar automatizar alguns processos que para a gente são realmente 80-20 mesmo, né? E que realmente vão destravar receita ou reduzir custo. E aí o segundo momento é esse, que a empresa começa a olhar para dentro e deixa eu entender aqui agora como é que eu consigo realmente colocar isso na mão dos meus funcionários, deixa eu ver como é que eu consigo fazer com que eles comecem a otimizar processo, né? E aí, claro, tem uma questão de custo envolvido, né? Até era o próximo tópico aí que eu queria abordar aqui nesse nosso papo, assim, a questão da precificação disso, né? Porque é claro que todo empresário, quando se depara com essa proposta, com essa possibilidade, né? Tá bom, deixa eu automatizar o meu atendimento, deixa eu criar um agente para isso, ele vai querer fazer né? Ver como é que é a equação de custo disso, né? Então, Alex, conta um pouquinho. Aí, a gente sabe, né? A gente trabalha com isso aqui, a gente sabe que, obviamente, que tem uma questão ali do serviço que você vai, a parte de arquitetura, de construção do agente toda, tem uma parte ali também, né, do o consumo de créditos que os modelos, né, requisitam, os fornecedores de IA. Então, acho que é legal a gente explicar aqui para o pessoal que está ouvindo um pouquinho a lógica dessa precificação, o que está por trás disso, né, e aí, claro, aí o pessoal consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona a coisa, e depois a gente dá os meus 2 cents aqui nisso também. Legal, Renato. Já respondo a sua pergunta, só complementando o comentário que você fez, né, de quais áreas o pessoal tem utilizado bastante, né, implementado agentes de IA. É curioso o quanto de pessoas, de empresas que entram em contato com a gente para automatizar o levantamento de escopo com o cliente e a preparação de orçamento. Porque empresas que têm processos muito complexos, elas falam: olha, o meu vendedor não está dando mais conta, é muito complexo, as regras são muito complexas. Então a gente acaba criando agentes de IA para levantar o escopo com o cliente da melhor forma possível, da forma mais eficiente, e em seguida um outro agente de IA prepara o orçamento, conectando com todos os sistemas, vendo o preço, calculando e tal, e entrega o orçamento pronto. Então essa é uma aplicação que com certeza vai se tornar cada vez mais frequente nas empresas, né? Primeiro faz lá toda a parte de atendimento, vendas, mas quando tem uma venda um pouco mais complexa, o agente de IA também pode ajudar. E quando a gente fala de custos, né, realmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem toda a questão de, primeiro, entender o escopo, entender como que vai ser essa implementação, quais são as integrações, quais são as APIs que a gente fala, né, que são as conexões entre sistemas que vão demandar aquele projeto, para depois apresentar a proposta para o cliente. Uma vez ele aprovando, tem esse custo imediato de implementação, tá, que não é alto comparado com o custo de uma pessoa trabalhando e tudo mais,
E depois tem o custo da plataforma, né? Esse custo, né, igual o Renato até adiantou, uma parte importante dele é a parte das LLMs, né, que são os Large Language Models, que a gente está falando aí de ChatGPT, falando das LLMs da OpenAI, por exemplo, como 4o Mini, aí tem da Anthropic também, que é muito bacana, o Sonnet. Então, esses são os principais custos. E tem a infraestrutura para sustentar tudo isso. Mas é importante a gente deixar claro aqui, né, acho que é um objetivo meu, do Renato e do Danilo, de que um agente de IA, ele não custa o que você deve estar pensando aí assistindo a gente, né? As pessoas falam, poxa, mas isso deve custar uma fortuna, é uma tecnologia da NASA, tal. É um negócio avançado, é um negócio super complexo. Imagina, você cria um agente de IA e ele responde em 100 idiomas, né? Consegue fazer o atendimento da sua empresa em 100 idiomas. Mas, assim, a gente hoje tem uma concorrência tão legal da geração de novas LLMs, que o preço está caindo. Apesar do dólar estar subindo no Brasil, né? A tendência é que quanto mais concorrência a gente tiver de fornecedores, né, de LLMs, né, como Anthropic, OpenAI, Mistral e assim por diante, a gente vai ter um custo mais barato dos tokens, até porque a tecnologia está avançando, as GPUs, né, que são utilizadas, né, nos servidores de inteligência artificial, elas estão se tornando cada vez mais baratas e mais eficientes, né? Então, tive recentemente no evento da NVIDIA, é impressionante como eles conseguem avançar. Então, o que era necessário antes para fazer um processamento, hoje você precisa de 10%, 15%. Então, isso reduz o custo de energia elétrica, que é o principal custo envolvido na parte de inteligência artificial. Então, hoje, eu acredito que a gente está numa situação de que os custos vão reduzir cada vez mais. Eu já digo hoje, né, quando a gente vai fazer uma apresentação para o cliente, que gira em torno de 15 a 20% do custo de uma pessoa que faria aquela atividade. Então, imagina, você tem uma pessoa lá que custa R$ 5.000. Você vai automatiza esse processo. Você vai gastar no máximo 20% do que você gastaria com essa pessoa no processo automatizado. E qual que é a vantagem? Né? Até acho que o Danilo comentou isso. Quantas pessoas deixam de comprar porque não tem a resposta? A IA vai trabalhar 24/7. Enquanto que a pessoa que está lá no atendimento, ela trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, assim por diante, no horário comercial. E a Então, não assim, recebe hora extra, né? e aí, e assim, a IA não cobra hora extra. Eu sempre coloco assim, quais as principais vantagens do agente de IA? Ele não gera turnover, ele não gera absenteísmo, ele não abre processo trabalhista, ele não chega para trabalhar de mau humor, ele não briga com a esposa, entendeu? Porque ele não chega de mau humor para trabalhar. Então, assim, o agente de IA ele tem que vir para substituir o trabalho repetitivo, que as pessoas não querem mais fazer, e deixar o trabalho mais nobre e criativo para as pessoas fazerem. E a IA fazer esse atendimento. E assim melhora a eficiência da empresa com baixo custo. Mas eu sempre digo, né, para todos os nossos clientes, o principal ponto de utilizar a inteligência artificial é criar uma experiência diferenciada para o cliente que vai utilizar a tecnologia. Esse é o ponto. Então, o cliente do meu cliente, ele tem que utilizar o agente de IA e falar, puxa, que atendimento top. Poxa, quem será que me atendeu? Essa pessoa foi super educada, resolveu meu problema em questão de minutos. Então, acho que é isso que a gente vai atacar e eu acredito que os custos eles vão reduzindo com o passar do tempo. Por quê? Vamos ter novas tecnologias, novas LLMs, novas GPUs, o custo de energia vai diminuir porque as GPUs vão ser mais eficientes. Então, eu acredito que a gente está no caminho para realmente tornar muito mais possível e democrático para toda empresa usar agentes de IA, desde o seu Zé da padaria até as grandes empresas que já estão utilizando, só que elas têm um capital maior, conseguem fazer implementações, as grandes corporações, mas vai ser uma tecnologia tão acessível e já é acessível hoje para qualquer pequeno empresário, médio empresário, para ganhar escala, para ganhar velocidade. Só fazendo um parênteses aqui, explicativo, né? Acho que tem gente que talvez não esteja tão familiarizado com essa dinâmica de mercado, pode se achar estranho, mas peraí, poxa, a Chatvolt, a Pareto, né? Uma empresa paga para a OpenAI, paga para a Anthropic, né? Para usar os LLMs, e sim, né? A verdade é que Dólar, esses né? fornecedores de IA, né? Esses grandes fornecedores de IA, né? Que são os criadores dos modelos, dos LLMs, eles têm como a principal linha de receita ainda, né, o próprio B2B, essas parcerias empresariais, né, via API, que eles fazem com outras empresas. Então, eles são fornecedores de tecnologia na forma dos modelos para a construção de plataforma. Né? O que a gente já até falou em outras conversas, né, Danilo, da questão da a cadeia de valor da IA, né, que você tem ali a cadeia dos modelos, a cadeia das plataformas. Né? Isso aqui que a gente está conversando é né, uma bela simbólica disso, porque, no final das contas, é isso. A gente, né, por ter parceria com esses players, a gente utiliza os modelos deles, né, e consegue oferecer isso ali para o público. Então, obviamente que ao utilizar os modelos ali da OpenAI, por exemplo, o ChatGPT, a gente tem que pagar, né, pelo consumo de crédito. Mas pega aí, Danilo, se você quiser comentar aí também um pouco do que o Alex está.
falando para a Sim, gente. sim. Isso tem muita coisa legal para a gente falar, né? Uma delas é essa questão da competitividade que traz baixo custo. Por exemplo, a própria NVIDIA agora, recentemente, o Jensen Huang, lá, o CEO deles, apresentou os novos chips dele. Ele levou primeiro, ele fez um mini computadorzinho lá para rodar IA, que é tipo ultra barato e que consegue processar localmente ali um modelo de IA com 200 bilhões de parâmetros. Para você ter uma ideia, o meu Note, que é um Note Gamer, ele processa um modelo de 3 bilhões de parâmetros. 3. E esse daí, que é um mini computadorzinho ali, que deve custar ali por volta de R$ 10.000, sei lá, um negócio assim, que está em dólares, obviamente, né? Tem que fazer a conversão correta, entre 10 e 20 mil. Roda um modelo de 200 bilhões. Tá? Então, a gente está tendo um avanço muito grande. E aí começa a entrar naquela questão de oferta e demanda, de escassez. Então, por exemplo, para fazer atividades básicas, atendimento, tirar dúvida, vendas, isso é considerado muito básico para o sistema, para os modelos. Então, qualquer modelo hoje que alguma empresa nova treinou, ele já sai conseguindo fazer esse tipo de coisa. Então, você está tendo uma oferta muito grande de modelos que fazem coisas básicas. E aí, a precificação, obviamente, cai, né? Quando você tem muita oferta, a tendência é o preço cair. Onde está a questão ainda de preços mais altos são para modelos ali que estão fazendo coisas muito complexas. Por exemplo, você tem ali o O1 da OpenAI na assinatura Pro, custando US$ 200 por mês. Provavelmente via API vai ter um custo alto também, mas pô, isso daí já é para resolver física quântica, entendeu? Ali é um negócio ali muito mais complexo, né? Agora, para resolver o problema de 99% das pessoas no dia a dia, a tendência é só ir ficando cada vez mais barato. Um exemplo disso é que o GPT 3.5, que era o usado antes, que era burrinho ali, hoje a gente olha para ele e acha que ele é burro, né? Embora na época era extremamente inteligente. Pô, quando lançou o 4O Mini, que é muitas vezes mais inteligente do que ele, ele veio com 60% a menos de custo do que o 3.5, entendeu? Então ele é muito mais barato e muito mais inteligente. Então a inteligência está virando commodity, né? A tendência é que esses valores aí eles diminuam cada vez mais. Então isso daí é uma coisa muito importante da gente acompanhar, porque se já está barato hoje, a tendência é ir ficando cada vez mais barato. E de novo, o mercado é um mundo. Todo mundo vai precisar desse tipo de coisa, até pessoas físicas. Por exemplo, eu estava pensando num caso de uso importante que eu mesmo fiz aqui, é que, por exemplo, uma dificuldade minha, um gargalo meu era ficar precificando, né? Porque a minha precificação era muito personalizada, porque aí um cliente quer fazer uma implementação, outro quer um treinamento, outro quer uma palestra, outro quer uma publicidade. E aí, putz, toda vez eu tinha que ficar pensando, fazendo regra de três. Falei, pera, mas se eu precifiquei desse jeito para aquele, então eu vou usar isso como referência para o outro. Falei, quer saber? Eu vou criar um assistente barra agente aqui de IA, né? Bem simplório, que eu fui lá e coloquei todos os PDFs de todas as propostas que eu já mandei para os clientes, uma instrução para ele, e agora para mim está super fácil. Eu chego lá com a IA e falo para ela, olha, o cliente está querendo isso, isso e aquilo. Eu já volto, Danilo, baseado no seu histórico, no que você tem e tudo mais, uma precificação adequada seria essa aqui. Eu só já pego, E, copio, colo no documento e mando. Daqui a pouco eu já vou até automatizar, para ele já criar o documento e só me perguntar, Danilo, posso mandar? Eu dizer, pode. Aí ele já dispara para o isso, cliente. Então, você começa a criar para tudo, né? isso é muito bacana, cara. Assim, ouvindo você falar, a gente começa a refletir, né, dentro da empresa, né? Aqui na nossa empresa, tudo que a gente pode fazer com a gente de IA, a gente faz, né? Então, a gente faz uma apresentação, explica para o cliente, no final fala assim, pô, legal, quero fazer meu projeto. Vai falar, ó, conversa com esse agente de IA, ele vai perguntar tudo sobre o seu escopo. No final, um outro agente de IA nosso vai preparar a proposta, e aí um consultor nosso vai só validar a questão das APIs, que tem que analisar, a documentação e tudo mais, mas sai pronta a proposta. Então, você ganha eficiência, ganha velocidade, né? Então até a gente não perde tempo nem em postagem do Instagram. A gente põe um agente de IA para fazer as postagens, responder os comentários, tudo no Instagram. Então assim, tem espaço para tudo. Então tudo que a gente vai fazer na nossa empresa, por exemplo, igual você fez na sua, a gente primeiro pensa, o agente de IA pode resolver esse problema? Se pode, vamos colocar ele para resolver. E a gente ganha eficiência. Então a gente tem que ser, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Perfeito. Não, é um caminho sem volta. Você começa a aplicar e o negócio começa a ficar cada vez. Você vai buscando mais áreas para aplicar. E isso até puxa o gancho do que eu queria perguntar aí para o Alex, que é justamente quais são hoje as dificuldades e desafios da implementação desses agentes de IA no dia a dia assim, das empresas, né? O que normalmente costuma ser problemas e quem está ouvindo aqui já pode começar a tentar, já que se está querendo também implementar a gente no seu negócio, se preparar ali para facilitar quando for implementar esse tipo de coisa. Olha, acho que hoje os principais desafios que a gente pega nas empresas, né, seja uma empresa média, seja uma empresa pequena, é a clareza de todos os processos que eles querem atender e se tem esse processo definido, tá? E aí depois a gente parte num ponto que dá um pouquinho de trabalho, que é a parte de conexão. Então, saber quais APIs que vão ser utilizadas, quais sistemas vão conectar. Porque às vezes os nossos clientes querem algumas automações que a gente depende de uma informação que está no sistema X, só que o fornecedor desse sistema não abre API, né? Por incrível que pareça, isso no mercado de hotéis é muito complexo.
não abre API. Então, como se não tem API, você não consegue dar vazão naquele processo, não consegue automatizar 100%. Então, eu diria que a grande dificuldade nas implementações é, primeiro, é fechar o que o agente vai fazer, porque às vezes a empresa não tem toda, por exemplo, às vezes eu pergunto, você tem um FAQ? Não, não tenho. Então a gente tem que pegar um histórico de 3, 4 meses de todos os atendimentos que eles fizeram e construir um FAQ em cima daquilo. E aí você já pode alimentar a agente de IA com isso. E outro ponto é tentar obter informações que estão em sistemas da empresa, só que são sistemas que não têm APIs, e aí a gente fica um pouco amarrado. Aí a empresa tem que parar, desenvolver a API para depois a gente continuar o projeto. Então, a principal dificuldade é realmente encontrar as APIs e as documentações dessas APIs para poder conectar os sistemas e fazer o agente de IA realmente ganhar vida, ganhar funcionalidade, né? E aí o bacana é que a hora que a gente consegue fazer isso, a gente integra ele num sistema de multi-agente, né? Então, a gente consegue conectar os agentes fazendo tudo isso. Mas a grande dificuldade ainda é conseguir os dados em algumas empresas que não têm as devidas APIs ou a documentação dessas APIs. Perfeito. Para quem não sabe o que é API, eu acho sempre legal pegar esses termos assim, porque para a gente acaba virando um termo do dia a dia, mas às vezes quem está ouvindo não sabe. API é conexão entre sistemas. Tá? Por exemplo, Dani, eu quero criar um sistema que posta automaticamente no Instagram. A primeira pergunta é: o Instagram tem API? Ele disponibiliza uma API para você fazer postagem via sistema? Não, então você não vai conseguir. Entendeu? Porque precisa que o Instagram abra essa porta da casa dele e diga assim: olha, essa funcionalidade de postar eu permito que você possa fazer. Entendeu? E aí, vamos lá, uma analogia que até o ChatGPT me deu uma vez que eu achei sensacional foi, por exemplo, do garçom, né? Não, pode até ser comparado com o iFood também, por exemplo. Tá aí, ó, o iFood é uma boa, tá? De repente, lá dentro do restaurante, o chefe consegue fazer qualquer coisa que ele quiser. Um chefe ali super renomado, tem alguns pratos que ele entrega só lá dentro do restaurante, porque precisa estar quente ali para funcionar. Aí você quer pedir via iFood. Aí o cara considera assim, pô, via iFood, ó, esse prato aqui não vai dar certo, esse aqui vai estragar no caminho, esse aqui, putz, não. Tá aí, ó, eu tenho esse cardápio aqui via iFood. Aí você pode pedir aquelas coisas, a API, que é o motoboy, vai lá, pega para você e te entrega. Entendeu? Então é mais ou menos isso, mas só aquilo que você pode pedir. Se algum dia ele pegar e disser assim, ó, não vou mais entregar o hot dog, você não consegue mais pedir. Você não consegue mais comer hot dog daquele lugar se você não quiser. Então a API, ela é mais ou menos isso, né? Você, tô criando o meu sistema, de repente, ali para atender meus alunos, eu quero que o chat GPT responda a eles. Eu só consigo fazer isso se o chat GPT me deixar usar a API para conectar com ele e mandar a minha pergunta para lá e ele me devolver a resposta. Entendeu? Então é só para vocês entenderem. E aí o que acontece? Às vezes você tem um sistema ali legado na sua empresa, ali de estoque de sei lá o quê, o RP, CRM, sei lá, embora a maioria hoje já tenha API, que às vezes não tem, entendeu? E aí você vai chegar lá e você vai tentar conectar com ele e não vai poder. Então, ou você teria que desenvolver esse com um sistema próprio mesmo, ou talvez achar uma outra forma de fazer, porque aí a IA não vai ter como achar aquele dado. Talvez vai ter que ter uma pessoa para fornecer aquele dado ali periodicamente, aí é quando você começa a ter problemas. Então, o ideal, primeiro, é como o Alex falou, né? É pensar no fluxo, você ter lá como se fosse um fluxograma ali, né, de como funciona aquela demanda, né? Olha, primeiro tem que saber do cliente isso. Se for isso, tem que ser aquilo. Se não for, tem que seguir por esse outro caminho e tal. É importante ter essa árvore de decisão e depois saber, pô, eu tenho que pegar o número do pedido do cliente. Espera, esse sistema que dá o número do pedido, eu consigo acessar ele via API? Ah, consigo, então beleza, um problema a menos. Agora tem que mandar para o correio. Pera aí, eu consigo acessar? Então, se você já tiver mapeado tudo isso, facilita muito ali a hora de fazer essa implementação do trabalho, porque é uma das coisas que eles vão perguntar a qualquer empresa ali que trabalha com implementação de agentes, seja a Chatvolt, seja a Pareto, seja qualquer um, eles vão precisar saber quais são os sistemas que você vai usar para entregar aquela demanda e se esses sistemas conseguem conectar via API ou conseguem fornecer esses dados de alguma forma para você implementar. Então, já fica aí a dica para vocês conseguirem facilitar esse processo. O que que você tem aí para complementar também, Renato? Então, sobre esse tema da criação dos agentes, né, a implementação em si e os desafios, eu vejo três principais campos ali de competências que os empresários, né, as pessoas profissionais precisam ter para conseguir, né, no ponto de vista macro, fazer isso bem. Acho que primeiro, inteligência de negócio mesmo, claro, né, algum repertório de negócio para conseguir identificar ali os bons casos de uso, né, onde que você pode utilizar e aplicar. Né? O segundo é a técnica de engenharia de prompt mesmo, né? Você saber ali criar um bom prompt, fazer ali realmente um prompt, que é aquela coisa, né? Se o prompt estiver ruim, né, o resultado vai ser ruim, né? Se a base de conhecimento estiver ruim, o resultado vai ser ruim, né? Você pode fazer, e aliás, um e outro também, né? Porque você pode fazer um belo prompt e fornecer uma base de treinamento ruim, que aí, não, né, um milagre aí ainda não faz, né?
Então, as duas coisas são importantes, né? E o terceiro campo, que aí talvez um pouquinho, né, para muita gente ainda uma fronteira um pouquinho maior, é esse campo das automações, né? Você conseguir construir ali esses fluxos automatizados, né? Então, mas a questão é, se você não tem, pelo menos, né, dois desses três skills aí, digamos assim, hoje, normalmente, as empresas têm também essa camada de serviço para ajudar, né? Eu acho que é natural. Eu acho que hoje grande parte das pessoas não tem ainda, né? Talvez essa polivalência em relação à engenharia de prompt, né? Não dominam também essa parte das automações. Então, ainda, de modo geral, a gente não consegue ajudar. Mas a partir do momento que você passa a ter essas três aí, você vai, aí basta você ter a plataforma. O resto você consegue fazer meio que dentro de casa, né? A partir desse momento que você começou a dominar ali esses três campos, digamos assim. Então, para mim, esses são os principais pilares, né? Que a pouco a gente vai chegando por aí. E aí, já caminhando para o final aqui, né, antes da nossa famosa pergunta e bola de cristal, a gente já falou muito sobre casos de uso, né? A gente já traçou aqui algumas áreas ali que são mais, né, mais pertinentes, ali, mais férteis para você começar a utilizar, mas eu queria falar um pouquinho agora, né, a gente pegaria 5 minutos para falar sobre aplicações práticas mesmo, né? Então, agentes ali, né, que a gente falou que os agentes são esses robôs, esses funcionários, né? Vamos lá, então, acho que todo mundo aqui tem bastante experiência prática ali, né? Cada um falar um pouquinho, né? Alguns casos de uso meio fora da caixa que estão vendo, né? E agentes que estão sendo criados para isso. Aí, começando, claro, pelo nosso convidado aí, pelo Alex. Bom, Renato, acho que é bem bacana, né? A gente se surpreende todos os dias com as aplicações que os clientes criam com os agentes, né? Então, a gente tem desde clones, né, que são especialistas que substituem uma pessoa, é clone de uma pessoa com todo o conhecimento dele. Então, vários cases foram construídos na nossa plataforma. Temos casos também de um agente que até se tornou muito famoso, até o Danilo pontuou ele num dos podcasts dele, que é a Tia Beth, né? Esse é um projeto muito bacana que começou há uns 4 meses, quase 5 meses atrás. A gente recebeu um cliente que ele, médico, diabético desde os 7 anos, falou assim, poxa, eu queria criar um agente de IA para ajudar na diabetes, tal, tudo mais. E falou, pô, gostando da ideia, vamos apoiar esse projeto, vamos ajudar. E foi um fenômeno, né? Então, hoje, a gente tem um agente de IA, né, chamado Tia Beth, né, tem até um Instagram, depois o pessoal quiser conhecer, chama Tia Beth Oficial. A pessoa ela consegue, por um WhatsApp, né, tirar foto de um prato de comida, a IA vai identificar o alimento, quantas gramas tem, quanto tem de carboidrato, e vai calcular quanto a pessoa tem que tomar de insulina, né, coisa que um diabético gasta muito tempo, a IA faz em questão de segundos. Entre outras funcionalidades que avançou muito, né? Hoje a Tiabet está muito completa, já virou uma startup, já recebeu rodada de investimentos, tem mais de 38 mil usuários, então foi um caso assim que se tornou bastante relevante. A gente conseguiu também uma matéria no SBT para mostrar, porque é uma ferramenta que pode ser usada hoje no Brasil por até 22 milhões de brasileiros. Então a gente tem hoje em torno de 22 milhões de brasileiros que têm o problema da diabetes, que às vezes não controlam, geram problemas de saúde, sinistralidade para os convênios, e ela pode usar um agente de IA que resolve esse problema, né? Esse é um case. A gente tem muitos outros, principalmente ligados à parte de e-commerce, né? Então, muitos e-commerce que utilizam agente de IA para rastrear pedido, para tirar dúvida de cliente, para comparar produto, para fazer a venda, né? Então, é muito bacana. E os casos mais tradicionais, né? Como clínicas médicas, assim, escritório de advocacia e tudo mais. Mas os nossos clientes criam cada solução, assim, mirabolante, usando agentes de IA, criando micro SaaS, criando soluções dentro que a gente nunca tinha imaginado, pensando na questão da criatividade, integrações com sistemas e trazendo solução, né? Eu sempre digo, o que tem que fazer é resolver problemas. Se a gente já está resolvendo um problema, então está alcançando o objetivo, né? Mas a criatividade das pessoas vai muito além. Então dá para criar qualquer coisa que você tenha, né? Eu sempre brinco com alguns clientes, olha, se você tiver um processo, tiver informação e tiver API, a gente cria qualquer coisa usando a gente de IA. Perfeito. Até somando alguns casos ali que o Alex não falou, né? E também pegando alguns casos mais para pessoas físicas, porque como eu tenho ali a comunidade, eu lido muito com pessoas físicas, com alunos também ali freelance e tudo mais, que pode ser os casos legais. Algumas experiências que eu tive foram com empresas. Essa parte de treinamento foi alguns cases bem legais ali fora, essa parte de atendimento, de vendas, porque onboarding é um negócio que dá trabalho, chega
pô, é funcionário novo, você tem que ensinar tudo para ele, tem o treinamento interno da empresa, mas o cara tem dúvida, aí, pô, tem que ficar perguntando. Eu já trabalhei com empresas ali que o suporte tinha um SLA de 2 dias úteis para responder. Então, às vezes, um processo travava por 2 dias ali, porque a pessoa não tinha uma resposta simples. Ela só queria confirmar se tal coisa fazia tal coisa. E ela não tinha onde procurar a não ser o suporte. Então, você vai lá e treina com todos os documentos ali dos processos, tem um IA que responde o cara 24 horas. Você já tem ali uma facilidade muito grande de fazer isso. Tá? Então, essa parte de treinamento, eu percebo que é uma parte que as pessoas às vezes esquecem, é uma coisa muito importante assim para as empresas no geral, sabe? Você pensar ali em novos usuários, você tem um IA ali que você tem, óbvio, teu material de treinamento, mas um IA que vai tirar qualquer dúvida dele ali, as mais perguntadas ali no dia a dia, pode ajudar. Uma outra coisa que eu implementei na comunidade também foi a IA lá que sabe todas as aulas, sabe tudo sobre as aulas e os melhores caminhos a seguir. Então, eu percebi que tinha muitos alunos que ficavam perguntando, por exemplo, pô, eu sou novo aqui, qual aula? Fala com a IA, explica lá o teu caso específico ali que ela vai te sugerir as aulas e tudo mais. Então ela já dá um caminho ali porque ela conhece tudo. O cara, tem aula de tal ferramenta? Tem essa ferramenta aqui, ó. Vai lá e a aula é essa aqui, já vai dar para a pessoa a aula. Então isso dá uma coisa muito bacana também. Outra forma de fazer que é como se fosse essa parte de instrutores com inteligência artificial, tá? Então são alguns casos bacanas. Aí quando você vai trazer para o seu dia a dia, aí tem inúmeros. Por exemplo, no meu caso, criei um agente, né? Aí nesse caso a gente vai sempre usar o termo de agente porque, no geral, pessoal, só para vocês saberem, tá? As pessoas já estão confundindo muito os termos aí, chatbot com agente, com assistente. Vocês vão ver que no futuro agora vai ser tudo agente, entendeu? Qualquer coisa ali que seja um negócio personalizado, que você criou numa interface conversacional personalizada ali para te ajudar com alguma coisa, vai ser chamado de agente, né? Então vamos até adotar aí a linguagem do povo aí no geral. Mas então, por exemplo, pô, eu já criei agente para mim para fazer precificação, como eu falei para vocês, para fazer melhoria de prompt. Então, toda atividade que eu faço, por exemplo, eu faço muito vídeo com IA. E aí, às vezes, eu vejo uma cena muito legal, eu tiro um print daquela cena. Aí eu tenho um agente que eu jogo ele lá, né, um GPT personalizado nesse caso, que ele vai lá e me dá, por exemplo, toda a descrição que eu precisaria usar numa IA de vídeo para criar aquele ângulo de câmera, aquele tipo de filmagem, aquelas cores, aquele, sabe, tipo de cena, porque a IA está enxergando aquilo, significa que a IA que gera aquilo também vai entender mais ou menos dessa forma. E está sendo sensacional. Se eu vejo um filme que tem ali um tipo de câmera, uma filmagem legal, eu tiro o print daquela tela e jogo. Aí ela vai lá e me descreve exatamente o que eu preciso escrever para gerar uma cena parecida com aquela. Então, você vai começar. Eu tenho outra que eu faço uns resumos das notícias que eu vou colocar no podcast, depois eu tinha que postar isso em outras newsletters. E aquilo me dava um trabalho. Eu já tenho uma IA que eu pego aquilo, copio, jogo lá, ela já me transforma aquilo reescrito ali certinho para eu colocar numa outra coisa. Então, é o que o Alex falou. E também fica aqui de dica para vocês. Pensem muito em processos, tá? Atividades, coisas que você tem que fazer no dia a dia, porque não tem a IA para profissão, né? Tem gente que me pergunta, eu sou médico, qual é a melhor IA para médico? Sei lá, pô, quais são as atividades que você faz no dia a dia? Entendeu? Então, tem IA para atividades, para tarefas, entendeu? Eu faço muito resumo de livro. Pô, então tem esses sistemas que fazem isso aqui. Eu faço muito, sei lá, artigo acadêmico. Então essa outra que vai te ajudar. Eu faço muito atendimento ao cliente. Pô, então tem um agente que faz isso aqui. Então pensem sempre em tarefas. Listem as tarefas que mais consomem tempo na empresa de vocês ou na atividade de vocês, que podem gerar mais recursos ou que estão atrapalhando o crescimento. E é nelas que vocês têm que começar a buscar ferramentas ou agentes que consigam solucioná-las. Tá? E aí eu passo para o Renato aí também acrescentar a visão dele. Teve um caso recente com um cliente que foi muito interessante ali, pensando no uso estratégico mesmo agora, né? Não, assim, não só a parte operacional e tal. Quem contratou ali, né, nesse caso, o projeto foi a área de growth, né, desse cliente. E eles têm lá uma base histórica de 6, 7 mil clientes, né, que estavam lá no ERP e tal. E aí eles queriam, primeiro, enriquecer essa base com algumas informações que não tinham, o URL, tudo isso. A partir disso, eles queriam criar um agente que conseguisse fazer segmentação e subsegmentação desses clientes, né? Então, cliente de varejo, tá? Varejo de moda, cliente de saúde é um operador de saúde, é um hospital, né? Coisas assim. Eles não tinham essa granularidade ainda. E a partir dessa segmentação, né? A partir da base segmentada, organizada, eles queriam também depois tirar insights, né? Então, entender quais eram quais os setores tinham talvez um maior lifetime value de cliente, né? Qual setor tinha uma retenção maior. Então, foi um projeto ali bem complexo, porque foram alguns agentes criados, né? Foi uma sequência, e aí, enfim, nesse caso tinha todo um serviço ali por trás de engenharia de prompt, né? Nosso time ajudou mesmo, porque tinha uma complexidade grande ali, tanto de prompt, de testes, automações, tinha que fazer, etc. Mas o resultado foi muito legal. Então, você vê realmente essa base, né?
Pô, é uma base que estava bem poluída, tava pouca informação também, né? Ela ficar organizada, ficar tratada, enriquecida, segmentada, né? E aí, a partir disso, eles mesmos extraindo insights, etc. Pô, muito interessante. E aí vocês veem, né? Uma área de growth, né? Responsável por estratégia de crescimento da empresa, que estava ali com pouca visibilidade, a partir desse uso, né? Um uso, né, maravilhoso, um baita caso de uso ali com o IA, ela conseguiu informação para realmente tomar decisões ali, né, estratégicas de qual vertical priorizar, né, que produtos talvez hoje geram ali, né, uma margem maior e tal. Então, tudo isso graças a realmente a IA, né? Então, isso para mim, do ponto de vista estratégico mesmo, né, aí como a gente sabe, a gente sei que tem muito executivo aí que ouve a gente, eu acho que isso para mim é um dos casos recentes aí mais interessantes do ponto estratégico ali que eu vi um executivo, né, idealizar e depois liderar, né, e super bem sucedido. E aí um outro, só para encerrar aqui esse tema, né, um caso aí um pouquinho mais lúdico, mas também bem impactante, de uma rádio, né, uma rádio que estava usando Eleven Labs para recriar a voz de seus locutores, né? Então treinou ali a voz de seus locutores para criar, porque é aquilo, né? Rádio, né? Aquelas ainda com processos mais tradicionais e tal, tem um pouco dessa dor, né? Ah, tem que gravar uma propaganda, e aí, chama o cara de volta, chama o locutor aí para gravar, mas já são 6 horas da tarde, e aí, como é que faz? Então, agora com a IA, né, usando ali uma ferramenta como a Eleven Lab, já tendo ali a voz, né, criada, eles conseguem fazer isso, já estão fazendo testes ainda, né, antes de ir para o ar e tudo, mas já com uma qualidade muito boa. Então, muito interessante também, né? Mais um, nesse caso aí é core, né? Core business mesmo, que está sendo impactado ali com IA. Então, trazendo esses dois casos aí que são interessantes. Acho que, ó, vamos encerrar então com a nossa pergunta tradicional aqui, Alex. A gente tem uma pergunta final que a gente sempre faz para todo mundo, que é a pergunta que assim, só tem uma regra aqui, que não pode ficar em cima do muro, né? A pergunta bola de cristal, a gente sabe que é pergunta de quem acerta aqui ganha a mega da virada, né? Mas não pode ficar em cima do muro, não. Então, queria te ouvir, né? As tuas percepções sobre, olhando agora, né? 12 meses, assim, curto prazo mesmo, né? O que você projeta ali de tendências, né? De grandes novidades no mercado de IA generativa? Cara, eu diria para você o seguinte: tem muitas coisas que vão acontecer. É certo que o que a gente comentou aqui já é realidade, está acontecendo, é que o ano de 2025 vão ser os anos dos agentes, né? Que a gente vai ter agentes para todos os tipos de serviços e integrações, e também aqueles agentes autônomos que vão realmente navegar no seu site, fazer a compra de uma passagem para você, pesquisar, preparar um trabalho. Mas eu diria que eu acho que o que vai estourar com a diminuição da latência, com a redução do custo, são as ligações por IA, né? Então, você ter um call center onde, na verdade, é um número de IA, a pessoa vai ligar, a IA vai entender com baixo custo, né? Hoje já existe essa tecnologia, já existe, mas o custo é alto, a latência ainda, que é o tempo de resposta, né, acaba sendo muito grande, mas eu acho que isso tende a, assim, estourar ainda esse ano por conta da redução do custo de LLM, por conta da melhoria dos custos, né, de infraestrutura, e isso vai acabar, assim, se tornando cada vez maior. É claro, hoje a gente já tem a geração de vídeos, que está cada vez mais realista, a geração de áudio, igual você falou, que já é uma coisa mais antiga, mas que está se tornando popular hoje em dia. Mas eu aposto na questão do uso do agente de IA para atendimento telefônico, né? Apesar de as pessoas não atenderem mais ligações, eu acho que isso pode dar uma sobrevida às ligações, né, com o uso dessa tecnologia. Mas, olha, é difícil acertar, porque tem tanta coisa saindo, né? Eu tento me atualizar em todos os podcasts que existem, sites, pesquisa e tudo mais, mas é muita novidade que sai todos os dias, né? Então, a gente pode estar conversando aqui, a OpenAI preparando o lançamento para daqui 2 semanas, estourando o mercado igual ela fez no mês de dezembro, lançando 12 coisas maravilhosas uma atrás da outra. Então, assim, é absurdo, né? Como que a IA evolui, e você pega para ver, tem 2 anos e 3 meses que a gente começou a ter acesso para a IA generativa, né? Claro que ela já existia há um tempo, mas era mais reservada, mas assim, acho que é difícil prever o que vai acontecer nos próximos 2 meses. Imagina 12 meses, né? Mas aqui é o meu palpite. Boa. É sempre a pergunta ela é capciosa de propósito, tá? Então, assim, não é saia justa, não, mas não tem como ser diferente. Mas concordo, acho que assim, a velocidade é rápida, né? Eu acho até que daqui a um tempo, Danilo, a gente tem que pegar aqui, né? Daqui a 6 meses a gente olha para, a gente faz um apanhado, bota uma IA aí para rodar aqui as perguntas do Bola de Cristal e as respostas, né? De cada episódio, e a gente depois vê quais profecias que se realizaram, quais que já ficaram talvez obsoletas aí com as novidades do mercado, cara, mas, pô, se tem uma coisa que eu acho que não tem como fugir realmente, é essa tendência dos agentes mesmo, né? Então, eu acho que cada vez mais as empresas começarem a adotar, começarem a usar isso né, realmente em larga escala. Então, acho que
Para mim A gente começou com esse tema hoje o episódio, né? Trouxemos aqui o tema para ser o episódio inaugural do 2025, não foi por acaso. E eu acho que para mim também esse é o norte que a gente está indo, né? E aí, claro, acho que o legal, né? Se a gente parar para olhar, a gente tem ali aquelas fronteiras da inovação, as fronteiras da tecnologia, né? Acho que a partir do momento que a gente começou a ter a tecnologia mais ao alcance da nossa mão, com internet, etc., né? O trabalho do empreendedor ficou menos custoso, ficou mais fácil também, né? Mais fácil, assim, no sentido de, né, fundar uma empresa, montar um negócio, ficou uma coisa um pouco mais acessível, porque a tecnologia, né, ajuda muito. E aí, claro, ainda tinham ali, né, certos obstáculos técnicos, né, etc. Eu acho que agora com a IA, a gente estava falando agora, né, do microsite, então acho que assim é uma nova etapa, né? Então acho que é mais um degrau que a gente sobe, né, na facilidade de você transformar uma ideia em um negócio, né? Na facilidade de você construir um negócio, né? Montar ali, realmente começar a empreender. Enfim, obviamente que a trajetória, né? A jornada empreendedora vai continuar sendo árdua, vai continuar sendo espinhosa, mas eu acho que, digamos, os meios para você levantar um negócio estão cada vez mais disponíveis, né? E cada vez mais ali certas atividades, né? Até mesmo as mais técnicas ali de programação, etc., estão ficando mais acessíveis, né? Então você consegue fazer isso mesmo sem ser um dev de carreira, né? E por aí vai. Então, muita coisa aí para surgir. Danilo, Perfeito. Eu concordaria também com a maior parte do que vocês estão falando, praticamente tudo, mas coisas assim que eu acho que vão se destacar vão ser esses agentes autônomos, principalmente de navegador, né, o Google já está com um projeto disso, o OpenAI está com um projeto disso, desses assim que você vai entrar no navegador, no Chrome e falar para ele, pesquisa para mim o melhor buffet infantil aqui do bairro e manda e-mail para todo mundo. E ele vai sozinho lá fazer isso. Então, eu acho que isso daí vai ser um negócio que vai ganhar muito destaque esse ano. Outra coisa que eu chutaria seria a multimodalidade, né? Então, os agentes vão ficar cada vez mais multimodais e aí inclua-se vídeo, imagem, entendeu? Então, eles vão aceitar qualquer coisa muito fácil. Você vai, eu quero falar com ele por voz, fala por voz, quero abrir minha câmera e filmar, ele vai ver também, sabe? Então, esse tipo de coisa. E uma das grandes tendências que eu acho que a gente vai iniciar a era do trabalho por voz, tá? E eu já falo isso para vocês porque eu já estou iniciando isso no meu dia a dia. Hoje em dia eu falo muito mais com o chat GPT por voz do que digitando, tá? Eu uso muito o modo ditado dele, mas principalmente o ditado no chat GPT mesmo, que não é o modo de voz, é o modo ditado. Eu gosto de falar e depois de ler, não de falar e depois ouvir ele falando comigo, entendeu? Então eu vou lá, eu começo a ter uma ideia, eu saco o celular aqui, ligo e começo. Olha, chat GPT, tá, blá blá blá, que isso e aquilo, eu pensei nesse plano, mas ao mesmo tempo tem esse problema. Ah, lembrei de outra coisa, lembrei que tem isso. Saiu falando como eu estaria falando com uma pessoa, desabafando alguma coisa, eu passo 3 minutos falando e aí ele converte aquilo tudo em texto, eu mando para ele, vai lá e me responde. E aí eu olho aquilo lá e falo, não, mas espera, tem tal coisa que você falou aqui que eu acho que não é assim, que é assim, assado. Ele vai lá, eu tenho feito muito isso, tá? Então eu consigo enxergar facilmente a maioria desses agentes aí, principalmente esses que vão manipular o seu computador, você sentando na frente do computador, abrindo ele, apertando aqui o microfonezinho do Windows e falando, me mostra minha agenda hoje, quais são as principais sei lá, eventos, ele vai te mostrar, vai dizer, ó, esse das duas aí, você pode mandar um e-mail para fulano de tal, dizendo para remarcar essa reunião para tal dia, ele vai. Então, eu acho que a voz vai ganhar muito destaque. Aí tem muito a ver também com o que o Alex falou, né? Questão de ligações, porque tá ficando, a latência tá muito baixa. Antes o que atrapalhava era isso. Você perguntava e ficava que nem aquele repórter, né? Quando fala com um cara da Austrália, que aí pergunta e ficam os dois se olhando ali um tempão, aí quando o outro vai falar, o outro fala ao mesmo tempo, aí trava. Sabe? Tava mais ou menos assim aí, agora já não tá mais. Agora você para de falar, meio que já emenda na hora. Se você fala, ela para. Entendeu? Então, eu acho que a gente está entrando aí nos anos do trabalho por voz, tá? Que daqui a pouco ficar digitando e clicando vai ser meio que coisa do passado, vai ser para quem realmente está fazendo alguma coisa que de fato necessite você ficar digitando e clicando. Então, deixo aí essa minha previsão. E aí, para a gente finalizar, eu queria mais uma vez lembrar de agradecer a Apareço também, a Tessa e a que são apoiadores aqui do podcast, lembrar de vocês conhecerem aqui tanto a comunidade a Pareto lá no link da bio. Também agradecer aqui o ChatVolt, que também é um grande parceiro, que o link também vai estar lá. Agradecer a presença do Alex, do Renato aqui também no podcast. E passar aí para o Renato dar as suas considerações finais. Em seguida é para o Alex para a gente poder finalizar aqui o episódio. do lado só agradecer mais uma vez, né? Tá feliz ano novo para todo mundo, falar que vai ter muita coisa boa em 2025, a gente está só começando aqui, né? Esse é o que? O nosso quinto episódio, salvo engano, né? Então acho que estamos só no começo, muito tema aí para abordar pela frente, muita gente boa que a gente vai trazer com certeza. E Alex, né? Agradecer também pela presença, parabenizar aí pela tua trajetória, pelo trabalho aí à frente da Chat Vodka e passar a palavra para você encerrar. Legal. Obrigado, Renato. Obrigado, Danilo, principalmente pelo convite, né? É um podcast que eu escuto sempre.
Eu sou viciado, né, em todos os podcasts aí do Danilo e essa sequência nova que vocês estão fazendo também está muito bacana. Muito honrado em ser convidado e com certeza 2025 vai ser o ano que os agentes de IA vão se tornar democraticamente disponíveis para todo mundo. A gente vai poder mudar aí como as empresas se relacionam com os clientes, como que as empresas atendem os clientes e gerar uma experiência positiva para o cliente. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Usar a tecnologia para melhorar um processo, para melhorar uma experiência de um cliente. E aí, quem quiser conhecer, como o Danilo disse, a ChatVolt é uma parceira antiga aí do Danilo, né, do Papo de IA. Então, quem quiser conhecer, tem a comunidade lá também. Quem quiser me procurar também, é só me localizar no LinkedIn ou pedir meu contato para o Danilo. Eu estou à disposição para ajudar qualquer um de vocês a discutir, entender como funciona, tirar as dúvidas também, né? A gente tem todo um atendimento também na nossa plataforma que você pode tirar dúvida, pode ir lá no nosso site, tirar qualquer dúvida sobre inteligência artificial. A gente está à disposição para ajudar a todos e que 2025 seja um ano de muito sucesso para todos nós e que realmente a inteligência artificial generativa continue evoluindo nessa velocidade ou talvez um pouquinho mais rápido para todo mundo sair ganhando e a gente conseguir aí gerar bastante resultado para todas as empresas e para todo mundo. Muito obrigado. Perfeito, perfeito, galera. Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio aí do Papo de IA para Negócio.